Você já se sentiu à beira do desespero, com o coração apertado, observando sua família enfrentar tempestades que pareciam impossíveis de superar? E se eu te dissesse que existe um poder ancestral, um segredo oculto nas Escrituras, capaz de reescrever o destino da sua casa, de trazer luz onde há sombras, e de transformar cada lágrima em um testemunho de vitória? Um poder que poucos conhecem verdadeiramente, mas que está ao alcance de cada um de nós, esperando para ser ativado. Neste exato momento, enquanto você me ouve, uma força divina está sendo mobilizada. Pense por um instante nos dilemas que afligem sua família, os desentendimentos que parecem não ter fim, as doenças que insistem em permanecer, as dificuldades financeiras que sufocam a esperança, ou até mesmo aquela distância invisível que se instalou entre os corações. Você já se perguntou o que, de fato, pode mudar essa realidade? O que pode romper as cadeias que prendem seus entes queridos? A resposta, meus irmãos e irmãs em Cristo, está em um ato de fé tão simples quanto profundo, um diálogo com o Criador que transcende o tempo e o espaço, e que tem o poder de alterar o curso de qualquer circunstância. Ao longo dos próximos minutos, embarcaremos em uma jornada de revelação. Desvendaremos ensinamentos bíblicos que, como chaves mestras, abrirão portas para a transformação que você tanto anseia. Você descobrirá como a oração, essa ferramenta divina muitas vezes subestimada, é o elo que conecta sua família ao poder ilimitado de Deus. Prepare-se para compreender que não se trata de uma prática religiosa vazia, mas de uma arma espiritual forjada no céu, capaz de desmantelar fortalezas, curar feridas e restaurar o que parecia perdido. Eu prometo a você, que está buscando um sinal, uma resposta, uma palavra de Deus para o seu lar, que este vídeo não será apenas mais um conteúdo. Será um divisor de águas. Ao final desta reflexão, sua fé será fortalecida, sua esperança será renovada, e você terá em suas mãos o conhecimento para ativar esse poder transformador em sua própria casa. Permaneça conosco até o último segundo, pois o Espírito Santo tem algo grandioso para lhe revelar, algo que pode ser a chave para desbloquear uma bênção inimaginável em sua vida e na vida de sua família. Antes de mergulharmos nas profundezas da palavra, quero convidá-lo a um ato de fé e compromisso. Comente agora mesmo a frase "Paz em Cristo". Que essa simples ação seja a sua declaração de que você está pronto para receber o que Deus tem para você hoje, um testemunho visível de sua devoção. E se este vídeo tocar seu coração, se ele acender uma chama de esperança em sua alma, por favor, curta-o. Ao fazer isso, você estará se tornando um instrumento nas mãos de Deus, permitindo que o YouTube leve esta mensagem de transformação a mais pessoas que, assim como você, anseiam por uma palavra de conforto e direção. Sinta o orgulho de fazer parte desta comunidade de fé, onde cada curtida e cada compartilhamento são um ato de evangelização, uma semente plantada no campo do Senhor. Muitos de nossos irmãos e irmãs em Cristo encontram neste canal um apoio espiritual vital, um refúgio quando não há uma igreja física por perto. Sua participação, desde o início, é um testemunho de que a fé transcende barreiras. Que o ato de se inscrever e curtir este vídeo seja uma extensão da sua oração pela sua família, um reconhecimento de que, ao fortalecer esta comunidade, você está fortalecendo os laços de fé que nos unem a todos. E lembre-se, o ensinamento 10 de hoje é diferente de tudo que já viu no canal e pode ser a chave para desbloquear uma bênção na vida de sua família. Com o coração aberto e a mente atenta, vamos agora iniciar nosso estudo. 1. A oração como alicerce inabalável, construindo sobre a rocha. No turbilhão da vida, onde as areias movediças da incerteza e das tribulações parecem ameaçar a própria fundação do nosso lar, é natural que nos questionemos sobre a solidez de nossas estruturas. Assim como uma casa precisa de um alicerce firme para resistir às tempestades, nossas famílias necessitam de uma base que não se abale diante dos ventos contrários. E é exatamente aqui que a oração se revela como essa rocha inabalável, o fundamento sobre o qual podemos edificar um lar que não apenas resiste, mas próspera em meio a qualquer adversidade. Jesus, em sua sabedoria divina, nos alertou sobre a importância de construir sobre a rocha, e não sobre a areia. Ele disse: "Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada sobre a rocha." Mateus, capítulo 7, versículos 24 e 25.
Essa passagem não é apenas uma metáfora para a vida individual, ela é um manual para a construção de um lar que honra a Deus. Pense na sua casa, na sua família. Quais são os ventos que têm soprado contra ela? São as doenças que insistem em se manifestar, os conflitos que parecem insolúveis, as pressões financeiras que sufocam a paz, ou talvez a frieza e a distância que se instalam entre os corações. Quando a oração se torna o alicerce, você não está apenas pedindo a Deus que resolva problemas, você está convidando a própria presença dele para ser o sustentáculo de tudo. Você está declarando que, independentemente do que aconteça, sua família está firmada em algo maior, algo que as tempestades deste mundo não podem destruir. É um ato de fé que move montanhas, que acalma mares e que, acima de tudo, garante a estabilidade e a segurança espiritual de todos os que habitam sob o seu teto. A construção sobre a rocha da oração implica em uma disciplina diária, uma escolha consciente de buscar a Deus em cada detalhe da vida familiar. Não se trata de orar apenas quando a crise bate à porta, mas de tecer a oração na trama do cotidiano, transformando cada cômodo da sua casa em um santuário, cada momento em uma oportunidade de comunhão com o Altíssimo. Imagine o impacto de um pai ou uma mãe que, antes de os filhos saírem para a escola, dobra os joelhos e os entrega nas mãos de Deus, pedindo proteção, sabedoria e discernimento. Pense no poder de um casal que, diante de um desentendimento, escolhe orar junto, buscando a reconciliação e a restauração do amor que os uniu. Essas atitudes, embora pareçam pequenas, são como estacas profundas que solidificam o alicerce, tornando-o cada vez mais resistente. Talvez você se sinta sobrecarregado, pensando que não tem tempo ou que suas orações não são boas o suficiente. Mas lembre-se que Deus não busca perfeição em suas palavras, mas sinceridade em seu coração. A oração é um diálogo, não um monólogo. É a entrega de suas preocupações, medos e anseios ao Pai que tudo vê e tudo pode. É a humildade de reconhecer que, por mais que você se esforce, há coisas que só a intervenção divina pode resolver. O apóstolo Paulo nos exorta a orar sem cessar, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, o que não significa estar de joelhos 24 horas por dia, mas manter um espírito de oração contínuo, uma consciência constante da presença de Deus em todas as situações. Quando você decide edificar sua casa sobre a rocha da oração, você não está apenas protegendo sua família das intempéries externas, você está construindo um legado de fé que será transmitido de geração em geração. Seus filhos e netos verão o exemplo, aprenderão a confiar em Deus e a buscar nele a força e a direção para suas próprias vidas. A oração se torna um escudo contra as influências negativas do mundo, um farol que guia em meio à escuridão e uma fonte inesgotável de paz e esperança. Em meio a um mundo que se desmorona, sua casa se tornará um refúgio, um lugar onde a presença de Deus é palpável, onde o amor prevalece e onde cada membro da família se sente seguro e amado. Que hoje, mais do que nunca, você renove seu compromisso de fazer da oração o alicerce inabalável do seu lar, confiando plenamente que aquele que começou a boa obra em sua vida e em sua família é fiel para completá-la. 2. A oração de Ana, um clamor que rompe o impossível. Na caminhada da fé, muitas vezes nos deparamos com situações que parecem intransponíveis, desafios que se erguem como muralhas diante dos nossos sonhos e da nossa família. Nesses momentos de aparente esterilidade, seja ela literal, como no caso de Ana, ou metafórica, representando a ausência de paz, de união, de saúde ou de provisão em nosso lar, é fácil ceder ao desânimo. Contudo, a história de Ana, narrada no primeiro livro de Samuel, emerge como um farol de esperança, demonstrando o poder de um clamor que rompe o impossível e alcança o coração de Deus. Ana era uma mulher que carregava a dor da infertilidade em uma sociedade onde a capacidade de gerar filhos era vista como uma bênção e a falta dela, quase uma maldição. Ela era amada por seu marido, Eucana, mas sua rival, Penina, a provocava constantemente por causa de sua condição. A cada ano, ao irem à casa do Senhor em Siló, a angústia de Ana se intensificava, até que ela não podia mais conter a dor. Pense por um momento nas esterilidades que sua família tem enfrentado. Talvez seja a falta de um entendimento genuíno entre pais e filhos, uma doença crônica que insiste em drenar a alegria, ou a ausência de um propósito claro que una a todos. A história de Ana nos ensina que, mesmo diante do que parece ser o fim da linha, existe um caminho de acesso direto ao coração do Pai, a oração sincera e perseverante. Ana não se conformou com sua situação. Ela não se resignou à dor ou à zombaria. Ela escolheu derramar sua alma diante de Deus,
chorando amargamente e fazendo um voto. Se o Senhor lhe desse um filho, ela o dedicaria a ele por toda a sua vida. Seu clamor foi tão intenso e angustiante que o sacerdote Eli a confundiu com uma mulher embriagada. Mas Ana respondeu: Não, meu senhor. Sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte. Apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 15. Essa imagem de Ana derramando sua alma é poderosa. Ela não estava apenas recitando palavras, ela estava entregando sua dor mais profunda, sua maior vergonha e seu maior anseio diretamente a Deus. É esse tipo de oração, nascida da vulnerabilidade e da confiança absoluta, que move o céu. Muitos de nós oramos de forma superficial, quase como uma formalidade, esperando que Deus haja sem que haja um verdadeiro engajamento do nosso espírito. Mas Ana nos mostra que a oração é um ato de entrega total, de dependência radical, de fé que insiste mesmo quando a resposta parece distante. Ela não apenas pediu, ela persistiu, ano após ano, até que sua voz alcançou os ouvidos do Senhor. E qual foi o resultado dessa oração fervorosa? Deus se lembrou de Ana. Ela concebeu e deu à luz um filho, a quem chamou Samuel, que significa pedido a Deus ou ouvido por Deus. Samuel não foi apenas um filho, ele se tornou um dos maiores profetas de Israel, um juiz e um líder que transformou a nação. A bênção de Ana não foi apenas pessoal, ela teve um impacto geracional, mudando a história de seu povo. Isso nos leva a uma reflexão profunda. Quando você ora por sua família com a mesma intensidade e sinceridade de Ana, você não está apenas buscando uma solução para um problema imediato. Você está plantando sementes que podem florescer em bênçãos que transcenderão sua própria vida, impactando o futuro de seus filhos, netos e até mesmo da sua comunidade. A oração da fé, feita com um coração quebrantado e confiante, pode gerar milagres que a lógica humana jamais poderia prever. Portanto, qual é a esterilidade que você precisa entregar a Deus hoje? Qual é o impossível que sua família enfrenta? Que o exemplo de Ana inspire você a não desistir, a não se calar, mas a derramar sua alma diante do Senhor. Permita que sua dor se transforme em um clamor, sua fraqueza em uma força, e sua esperança em uma fé inabalável. Assim como Deus ouviu o lamento de Ana e a abençoou abundantemente, Ele está pronto para ouvir o seu clamor e operar o milagre que sua família tanto necessita. Não subestime o poder de uma oração que vem do fundo da alma, pois ela tem a capacidade de romper barreiras, abrir caminhos e trazer à existência aquilo que aos olhos humanos parece ser completamente impossível. A sua oração pode ser a chave que destranca as portas da bênção para o seu lar. 3. O poder da intercessão de Moisés, erguendo mãos pela família da fé. A jornada da fé, tanto individual quanto familiar, raramente é um caminho sem obstáculos. Há momentos em que a batalha espiritual se torna tão intensa que parece que estamos perdendo terreno, que as forças adversárias são avassaladoras e que a vitória nos escapa por entre os dedos. É nesses vales de decisão, onde o inimigo busca desmantelar não apenas a nossa fé pessoal, mas a estrutura da nossa família e da nossa comunidade, que o poder da intercessão se manifesta com uma força inimaginável. A história de Moisés no livro de Êxodo, capítulo 17, versículos 8 a 13, durante a batalha contra os amalequitas em Refidim, oferece uma das mais vívidas ilustrações do impacto transformador de erguer as mãos em oração. Imagine a cena: o povo de Israel, recém-saído da escravidão no Egito, cansado e vulnerável, é atacado por Amaleque. Não era apenas um confronto físico, era uma batalha espiritual pela sobrevivência da nação escolhida. Enquanto Josué liderava os homens no campo de batalha, Moisés subiu ao topo de uma colina, acompanhado por Arão e Hur. O que Moisés fez ali não foi lutar com uma espada, mas erguer suas mãos em oração. E a Bíblia nos revela um detalhe crucial. Quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Quando as abaixava, prevalecia Amaleque. Êxodo 17, versículo 11. Pense na implicação profunda disso para a sua família. As batalhas que seu lar enfrenta, vícios, desunião, doenças, desemprego, esfriamento da fé, muitas vezes não são resolvidas apenas com esforço humano. Elas exigem uma intercessão contínua, uma postura de fé que se recusa a ceder. A lição central aqui é que a sua oração, a sua intercessão, é a força invisível que sustenta a vitória. Quando suas mãos estão erguidas em clamor por seus filhos, por seu cônjuge, por seus pais, por seus irmãos na fé, você está ativando um poder celestial que interfere diretamente no campo de batalha espiritual. No entanto, Moisés, sendo humano, cansou.
Suas mãos pesaram e começaram a cair. E foi nesse momento que Arão e Hur, numa atitude de profunda solidariedade e compreensão da importância daquele ato, seguraram as mãos de Moisés, um de cada lado, mantendo-as firmes até o pôr do sol. O resultado: Josué derrotou os amalequitas e o seu povo ao fio da espada. Êxodo 17, versículo 13. Este episódio é um chamado à persistência na oração e à importância da comunidade na intercessão. Talvez você se sinta sozinho na sua luta pela sua família. Talvez suas mãos já estejam pesadas de tanto orar e não ver o resultado imediato. Mas a palavra de Deus nos encoraja a não desistir, a buscar apoio. Assim como Moisés precisou de Arão e Hur, nós também precisamos uns dos outros. A oração em conjunto, o levantar de mãos uns pelos outros, multiplica o poder da intercessão. Quando os membros da família oram uns pelos outros, e quando a família da fé, sua comunidade de irmãos em Cristo, se unem em intercessão, as fortalezas do inimigo começam a ruir. A intercessão é um ato de amor desinteressado, um reconhecimento de que a vitória não é apenas nossa, mas de todos aqueles por quem oramos. É um compromisso de não baixar a guarda, de não permitir que o desânimo vença, porque sabemos que o Deus a quem oramos é o Senhor dos Exércitos, aquele que peleja por nós. Sua oração, mesmo que silenciosa e aparentemente pequena, é uma força poderosa no universo espiritual. Ela não apenas muda as circunstâncias, ela muda os corações, amolece a resistência, restaura a fé e derruba gigantes. Que a história de Moisés inspire você a erguer suas mãos e a não as abaixar, sabendo que, mesmo quando você se sentir fraco, o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. Romanos, capítulo 8, versículo 26. Permaneça firme na intercessão pela sua família, pois é através dela que as batalhas são vencidas e a paz de Cristo é estabelecida em seu lar. 4. A oração de Jabes, ampliando as fronteiras da bênção familiar. No livro de 1 Crônicas, em meio a longas genealogias que muitas vezes passam despercebidas, encontramos uma joia de fé, a oração de Jabes. Ele é mencionado de forma concisa, quase como um parêntese, mas sua oração e a resposta divina a ela revelam um princípio poderoso para nossas famílias, o desejo e a ousadia de pedir a Deus que amplie nossas fronteiras, não apenas as geográficas, mas as espirituais, emocionais e de influência sobre o nosso lar. O texto bíblico diz: Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos, sua mãe lhe dera o nome de Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes clamou ao Deus de Israel: se me abençoasses e ampliasses as minhas fronteiras, se a tua mão estivesse comigo e me guardasses do mal, de modo que eu não sentisse dor. E Deus lhe concedeu o que havia pedido. 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. A história de Jabes é um lembrete contundente de que, muitas vezes, estamos limitados não pela vontade de Deus, mas pela pequenez das nossas próprias orações. A mãe de Jabes o nomeou com um nome que significava ele causa dor, ou o aflito. Ele nasceu sob o signo da tristeza e, por convenção da época, isso poderia prever uma vida de sofrimento. Mas Jabes se recusou a aceitar o destino que seu nome parecia ditar. Ele não se conformou com uma vida de limites, de dor ou de ausência de prosperidade. Em vez disso, ele ousou pedir a Deus por algo maior, algo que ia além das expectativas e das circunstâncias de seu nascimento. Pense nas dores que foram legadas à sua família, nos padrões negativos que se repetem, nas limitações que parecem prender seus filhos. A oração de Jabes nos desafia a romper com essas heranças e a clamar por uma nova realidade. O que significa, para a sua família, pedir que Deus amplie as suas fronteiras? Significa ir além do que é comum, do que é esperado. Pode ser orar por uma saúde plena para todos os membros, por uma prosperidade que permita não apenas a subsistência, mas a capacidade de abençoar outros. Pode ser pedir por uma união tão profunda que se torne um testemunho para o mundo, ou por um despertar espiritual que transforme o lar em um centro de adoração e discipulado. Ampliar as fronteiras é pedir a Deus que liberte sua família de tudo o que a limita, seja um vício, uma mentalidade de escassez, ou um ciclo de desentendimentos. É uma oração que expressa fé na grandeza de Deus e na sua capacidade de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Efésios, capítulo 3, versículo 20. Além de pedir pela ampliação das fronteiras, Jabes fez outras duas solicitações cruciais. Se a tua mão estivesse comigo e me guardasses do mal, de modo que eu não sentisse dor. A presença da mão de Deus em nossas famílias significa a sua guia,
a sua provisão e o seu poder operando em cada detalhe. É a certeza de que não estamos sozinhos em nossas lutas. E o pedido de ser guardado do mal reflete a sabedoria de reconhecer que, à medida que as bênçãos aumentam, a necessidade de proteção divina também se intensifica. Não se trata de uma oração egoísta, mas de um reconhecimento de que a verdadeira bênção vem acompanhada da proteção e da direção divinas. A ousadia de Jabes e a fidelidade de Deus em responder ao seu clamor devem inspirar cada um de nós a elevar o nível de nossas orações pela família. Não se contente com o mínimo. Sonhe grande com Deus. Peça com fé, com ousadia e com a certeza de que Ele é capaz de ir além de tudo o que podemos imaginar. Que sua oração se torne um clamor por uma herança de bênçãos que transcenda gerações, por um lar onde a presença de Deus seja tão manifesta que as fronteiras do impossível sejam continuamente ampliadas. Não permita que o nome que as circunstâncias ou o passado deram à sua família defina o seu futuro. Assim como Jabes, clame ao Deus de Israel, e Ele lhe concederá o que você pedir, para a glória do seu nome e para a edificação do seu lar. 5. Josué e a decisão familiar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em um mundo onde as pressões externas e as vozes dissonantes tentam constantemente moldar nossas escolhas e desviar o foco da fé, a Bíblia nos apresenta um exemplo de liderança espiritual inabalável vindo de Josué. Após conduzir o povo de Israel à terra prometida, Josué os convocou para um momento crucial de decisão em Siquém. Não era apenas uma questão de escolha pessoal, mas de um compromisso familiar, uma declaração pública de lealdade a Deus que ecoaria pelas gerações. Josué, em um discurso poderoso, recapitulou a história da libertação e das bênçãos divinas, e então lançou um desafio. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Eu, porém, e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, capítulo 24, versículo 15. Essa declaração de Josué é muito mais do que uma frase bonita, é um pilar para a construção de um lar fundamentado na fé. Pense na sua própria família. Existem deuses modernos que competem pela atenção e lealdade do seu lar. Podem ser o materialismo, a busca incessante por sucesso profissional em detrimento da vida familiar, o entretenimento que rouba o tempo da comunhão, ou até mesmo a ideologia do cada um por si. Josué nos ensina que a liderança espiritual em casa começa com uma decisão firme e inegociável, um compromisso pessoal que se estende a todos sob o seu teto. Não se trata de impor a fé, mas de vivê-la de tal forma que ela se torne o padrão, a bússola que orienta cada passo da família. A importância da oração nessa decisão é fundamental. Antes mesmo de proferir essa poderosa declaração, Josué estava em constante comunhão com Deus. Sua liderança não vinha de sua própria força ou sabedoria, mas de sua dependência do Altíssimo. Quando você ora por sua família, você está, de fato, declarando: Senhor, eu e a minha casa queremos servir a Ti. Guia-nos, protege-nos, e ajuda-nos a permanecer firmes em Teus caminhos. Essa oração é um ato de entrega e de confiança, reconhecendo que a verdadeira segurança e propósito para o lar vem de uma vida centrada em Deus. É no joelho dobrado, no coração quebrantado, que a decisão de Josué se torna uma realidade viva em nossa casa. Além disso, a decisão de Josué não foi apenas uma afirmação, foi um convite. Ele desafiou o povo a escolher, mas deixou claro o seu próprio posicionamento. Da mesma forma, quando você, como líder espiritual do seu lar, seja pai, mãe, cônjuge, assume o compromisso de servir ao Senhor com sua casa, você está implicitamente convidando e incentivando os outros membros a fazerem o mesmo. A oração diária pela salvação de seus entes queridos, pela sua santificação, pelo seu discernimento e pelo desejo de seguir a Deus, se torna a ponte para que eles também cheguem à sua própria decisão. A fé, afinal, é contagiosa quando vivida de forma autêntica. Talvez sua família esteja em um ponto de encruzilhada, onde diferentes caminhos se apresentam e a unidade parece distante. A declaração de Josué é um lembrete de que, mesmo diante da divisão, a sua postura de fé pode ser o catalisador para a transformação. Não desanime se nem todos em sua casa ainda compartilham da mesma visão. Continue orando, continue vivendo o Evangelho, e continue declarando com convicção: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque, quando essa verdade é firmada no coração do líder, Deus honra essa fé e começa a trabalhar nos corações de cada membro da família, tornando-os participantes dessa gloriosa decisão.
Que sua vida e sua oração sejam um eco da voz de Josué, um convite irresistível para que toda a sua casa encontre seu verdadeiro propósito e sua segurança em servir ao Senhor. 6. A oração de Elias, despertando a fé em tempos de aridez espiritual na família. Em diversas fases da vida, e especialmente no contexto familiar, podemos nos deparar com períodos de profunda aridez espiritual, onde a fé parece murchar, a presença de Deus torna-se distante e o desânimo se instala como uma névoa densa. É como se o céu estivesse fechado, não apenas para a chuva literal, mas para as bênçãos e o avivamento que anelamos para nosso lar. Nessas horas, a história do profeta Elias no Monte Carmelo, narrada em 1 Reis, capítulo 18, ressurge com uma força avassaladora, mostrando-nos o poder de uma oração que não apenas invoca o fogo do céu, mas também restaura a fé de uma nação e, por extensão, de uma família. Imagine o cenário: Israel, sob a influência da rainha Jezabel e do rei Acabe, havia se desviado do Senhor, adorando o deus Baal. A terra sofria uma seca prolongada de 3 anos e meio, um símbolo da aridez espiritual que assolava o povo. Elias, sozinho contra 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá, desafiou-os a um confronto no Monte Carmelo. A proposta era clara: o Deus que respondesse com fogo, esse seria o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal clamaram, dançaram, e até se flagelaram por horas, mas nada aconteceu. Então, Elias se aproximou do altar do Senhor, que havia sido negligenciado e derrubado. Ele o reparou, colocou a lenha e o sacrifício, e ainda mandou encharcar tudo com 12 cântaros de água. Era uma prova de que a glória seria exclusivamente de Deus, e não do esforço humano. A oração de Elias, então, foi breve e direta: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que Tu és Deus em Israel, que eu sou Teu servo e que fiz tudo isto por Tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para Ti. 1 Reis 18, versículos 36 e 37. Pense na aridez que sua família enfrenta. Pode ser a falta de interesse pela palavra, a ausência de um espírito de adoração, a apatia diante das coisas de Deus, ou o endurecimento de corações que antes eram fervorosos. A oração de Elias nos ensina que, mesmo quando a fé em nosso lar parece esfriar e a presença divina se torna distante, podemos clamar a Deus para que Ele se manifeste de forma sobrenatural e faça os corações de nossa família voltarem-se para Ele. O que se segue é um dos momentos mais espetaculares das Escrituras. Então o fogo do Senhor caiu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda secou a água que estava na valeta. A resposta foi imediata e inquestionável. E o impacto? Quando o povo viu isso, todos caíram de rosto em terra e gritaram: O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! A fé foi restaurada, a idolatria foi exposta, e a nação, que estava em desvio, voltou-se para o verdadeiro Deus. Essa narrativa nos desafia a orar por nossa família com a mesma audácia e certeza que Elias. Não importa quão distante um filho, um cônjuge ou um familiar possa parecer de Deus, não importa quão seco o ambiente espiritual em sua casa se apresente. Sua oração pode ser o catalisador para um avivamento que trará o fogo da presença de Deus de volta ao seu lar, consumindo tudo o que não lhe agrada e reacendendo a chama da fé. Assim como Elias clamou para que Deus fizesse o coração do povo voltar-se para ele, nós podemos orar para que os corações de nossos familiares, que talvez estejam cativos a outros baais modernos, sejam tocados e transformados pela graça divina. Que a sua fé, como a de Elias, seja a ponte para que a aridez em sua família se transforme em um oásis de avivamento e adoração ao Senhor. 7. A perseverança da viúva e o juiz iníquo, justiça e resposta divina para a família. Em nossa jornada de oração pela família, é comum que a espera pela resposta de Deus teste nossa fé e nos leve a questionar se Ele realmente nos ouve. As dificuldades podem se arrastar, os problemas podem persistir, e a tentação de desistir pode ser avassaladora. É nesse contexto de aparente silêncio ou demora que a parábola de Jesus sobre a viúva persistente e o juiz iníquo, Lucas, capítulo 18, versículos 1 a 8, se torna um farol de encorajamento, revelando o poder transformador da perseverança na oração e a certeza da justiça divina para aqueles que não desistem de clamar por suas famílias. Jesus contou essa parábola para mostrar aos seus discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Lucas 18, versículo 1. Imagine a situação daquela viúva, uma mulher desamparada em uma sociedade patriarcal,
sem voz e sem poder, que buscava justiça contra um adversário. Ela procurava um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. Lucas 18, versículo 2. Um homem que, por sua natureza, não estava inclinado a ajudá-la. No entanto, a viúva, com sua persistência incansável, ia diariamente ao juiz, importunando-o com seu pedido: "Faz-me justiça contra o meu adversário." Lucas 18, versículo 3. Sua teimosia e insistência eram tamanhas que, por fim, o juiz, embora sem nenhum senso de justiça ou piedade, cedeu, dizendo a si mesmo: "Ainda que não temo a Deus nem me importo com os homens, todavia, como esta viúva me importuna, hei de fazer-lhe justiça, para que, por fim, não venha a importunar-me ainda mais." Lucas 18, versículos 4 e 5. Pense nas injustiças que sua família pode estar sofrendo. Pode ser a injustiça de uma doença crônica que insiste em roubar a vitalidade, a injustiça de um relacionamento que parece desmoronar sem motivo aparente, a injustiça de perseguições ou dificuldades financeiras que se recusam a ir embora. A parábola não nos ensina que Deus é como o juiz iníquo, que precisa ser importunado para agir. Pelo contrário, Jesus usa o contraste para nos dar uma lição ainda mais profunda. Ouçam o que diz o juiz iníquo. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite. Ele fará tardar a resposta para eles. Digo a vocês que lhes fará justiça depressa. Lucas 18, versículos 6 a 8. A mensagem é clara e poderosa. Se até um juiz injusto cede à persistência, quanto mais o nosso Pai Celestial, que é bom, justo e amoroso, e que ama seus filhos com um amor incondicional. Ele não atrasa as respostas por capricho, mas no tempo perfeito dele, que é sempre o melhor tempo para a nossa família. A parábola é um convite a não desanimar, a não desistir de orar pelos seus entes queridos, mesmo quando a situação parece estagnada ou piora. Cada oração que você eleva por sua família é uma semente plantada, uma declaração de fé que se acumula diante do trono da graça. A perseverança demonstra não apenas nossa necessidade, mas nossa total confiança na soberania e no amor de Deus. Continue a clamar pela restauração do seu casamento, pela libertação dos seus filhos do vício, pela cura dos enfermos em seu lar, pela provisão em meio à escassez. A viúva nos ensina que não é a eloquência de nossas palavras, mas a insistência do nosso coração que move a mão de Deus. Sua oração, mesmo que repetida dia após dia, tem um poder acumulativo que, no momento certo e da forma mais gloriosa, trará a resposta e a justiça divina para sua família. Que o exemplo dessa viúva anônima inspire você a não baixar as mãos, mas a persistir em seu clamor, com a certeza inabalável de que Deus, o justo juiz do universo, ouvirá sua voz e fará justiça à sua família. 8. A oração de Pedro na prisão, desatando cadeias e libertando famílias. Em nossa jornada de fé, especialmente quando oramos por nossas famílias, enfrentamos momentos em que a situação parece desesperadora, como se entes queridos estivessem acorrentados por vícios, doenças, prisões emocionais ou espirituais, ou até mesmo por injustiças literais que os impedem de viver plenamente. Nesses cenários, a narrativa bíblica da prisão de Pedro em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos 1 a 19, ressoa como um testemunho poderoso da oração que desata cadeias e traz libertação, não apenas para o indivíduo, mas para toda a comunidade de fé e, por extensão, para nossas próprias famílias. Imagine a cena: o rei Herodes, buscando agradar aos judeus, havia mandado prender Pedro com a intenção de executá-lo após a Páscoa, assim como fizera com Tiago. Pedro estava sob forte vigilância, guardado por 4 patrulhas de 4 soldados cada, acorrentado entre 2 deles, com sentinelas à porta da prisão. Humanamente, a situação era irreversível, sem qualquer esperança de fuga. Mas a igreja, a família de fé, não se resignou à desesperança. A Bíblia nos diz: Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Atos 12, versículo 5. Essa frase é um pilar de fé, a oração contínua da igreja. Não foi uma oração esporádica ou desanimada, mas uma súplica persistente e fervorosa, um clamor unânime vindo de corações que acreditavam no poder de Deus. Pense nas prisões que sua família enfrenta. Pode ser um filho preso a hábitos destrutivos, um cônjuge acorrentado pela depressão, um familiar vivendo sob o peso da culpa ou do ressentimento, ou até mesmo restrições físicas e financeiras que limitam sua liberdade. A história de Pedro nos ensina que,
Por mais fortes que sejam as correntes e por mais guardados que pareçam os portões, a oração coletiva e perseverante tem o poder de movimentar o céu e intervir na realidade terrena. Enquanto Pedro dormia tranquilamente entre os soldados, na véspera de sua provável execução, um anjo do Senhor apareceu, uma luz brilhou na cela, e o anjo feriu o lado de Pedro e o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe as cadeias das mãos. Atos 12, versículo 7. Não foi um plano humano engenhoso ou uma fuga espetacular, foi uma intervenção divina direta, ativada pela oração da igreja. As portas se abriram sozinhas, e Pedro foi guiado para fora da prisão, deixando para trás a condenação e a morte. Quando ele finalmente chegou à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos e orando, eles mal podiam acreditar no que viam. A alegria e a surpresa foram imensas, evidenciando quão improvável era a resposta à oração. Essa passagem nos encoraja profundamente. A oração pela libertação de nossos familiares não é em vão. Quando as cadeias parecem indestrutíveis e as portas da esperança se fecham, o nosso clamor, unido ao de outros irmãos na fé, pode invocar a mão de Deus para desatar o que parece impossível. Não importa o diagnóstico médico que acorrenta um ente querido, ou a dívida que aprisiona a estabilidade do lar, ou o vício que mantém um filho cativo. Assim como a igreja orou por Pedro, somos chamados a orar incessantemente e em comunidade por aqueles em nossa família que precisam ser libertos. Sua oração pode ser a chave que destranca as portas de uma prisão. Ela pode ser a luz que dissipa a escuridão na cela de um coração aflito. Ela pode ser a força que faz as cadeias caírem, trazendo o seu familiar de volta à liberdade e à plenitude que Deus deseja para ele. Não desista de clamar pela libertação de sua casa, pois a história de Pedro é uma promessa viva de que, para o Deus a quem oramos, nenhuma prisão é inexpugnável e nenhuma corrente é forte demais para ser quebrada. 9. A parábola do filho pródigo, o poder da oração e do amor que traz de volta. Em cada família, há momentos de desvio, de caminhos que se separam, de corações que se endurecem e se afastam, seja de Deus ou uns dos outros. Essas situações podem gerar profunda dor, angústia e a sensação de que um ente querido está perdido, talvez sem retorno. Contudo, Jesus nos oferece uma das mais comoventes e poderosas histórias de redenção e restauração familiar, a parábola do filho pródigo, encontrada em Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. Essa parábola não é apenas sobre o filho que se afasta, mas sobre o amor incondicional do pai, implicitamente, sobre a oração silenciosa e a esperança que nunca morre no coração de quem espera. Imagine a dor desse pai. Seu filho mais novo, ainda jovem, exige sua parte da herança, um ato que, na prática, significava desejar a morte do pai. Ele pegou seus bens e partiu para uma terra distante, onde esbanjou tudo numa vida dissoluta. Pense nos filhos pródigos em sua própria família, talvez não fisicamente distantes, mas emocional ou espiritualmente. Pode ser um filho que se desviou da fé, um cônjuge que se perdeu em vícios, um familiar que vive em rebeldia, ou alguém que se afastou completamente dos laços de amor e respeito. A dor do pai da parábola é a dor de muitos de nós, que vemos aqueles que amamos caminhando por sendas perigosas, longe da luz e da segurança do lar. A Bíblia não descreve explicitamente o pai orando, mas sua atitude fala mais alto do que 1000 palavras. Ele esperava. Ele não fechou a porta, não renegou o filho, não o amaldiçoou. Pelo contrário, ele mantinha viva a esperança, talvez através de orações contínuas e silenciosas, de que um dia o filho voltaria a si. Essa espera ativa, cheia de amor e fé, é um modelo para nossa própria intercessão por aqueles que se desviaram em nossa família. A oração, nesse contexto, não é apenas um pedido, mas um ato de amor inabalável, uma declaração de que, não importa quão longe o filho tenha ido, a porta do coração de Deus e a porta do nosso lar permanecem abertas. O filho, por sua vez, experimentou o fundo do poço. Em meio à fome e à miséria, ele finalmente caiu em si e decidiu voltar para casa, não como filho, mas como um servo. E aqui reside o clímax da parábola e a maior demonstração do amor paterno. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou, cheio de compaixão, correu para o filho, abraçou-o e o beijou. Lucas 15, versículo 20. O pai não esperou explicações, não exigiu desculpas, não impôs condições. Ele viu o filho, correu para ele e o restaurou completamente, dando-lhe as melhores vestes, um anel no dedo e sandálias nos pés, símbolos de sua restauração plena como filho e herdeiro.
Essa parábola é uma promessa viva para sua família. Para aquele filho ou familiar que parece perdido, que se afastou e que, humanamente, você não vê mais esperança, o amor do Pai Celestial é incondicional e o poder da oração é capaz de alcançá-los onde quer que estejam. Sua oração e sua esperança, mesmo que não vejam resultados imediatos, são como o olhar daquele pai na estrada, aguardando pacientemente, mas com o coração cheio de fé. O amor de Deus e a sua graça podem quebrar as barreiras do orgulho, do vício, da mágoa, e trazer o pródigo de volta para os braços do Pai e para o convívio restaurado da família. Continue orando, continue esperando, e continue amando. Porque o Deus que é o Pai do filho pródigo é o mesmo Deus que anseia pela restauração completa da sua família e que fará o impossível para trazer de volta quem se perdeu. 10. A oração de Cornélio, abrindo portas para a salvação da família. Em nossa jornada de fé, muitas vezes oramos por salvação, cura ou libertação, mas tendemos a focar no indivíduo, esquecendo que o plano de Deus para a redenção frequentemente abrange famílias inteiras. Há um exemplo poderoso nas Escrituras que ilustra como a oração de um único membro pode abrir as portas para uma manifestação divina que transforma um lar por completo. A história de Cornélio em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Ele era um centurião romano, um homem de autoridade pagão, mas que possuía um coração temente a Deus. A Bíblia descreve-o como um homem piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Atos 10, versículo 2. Pense na singularidade de Cornélio. Ele não era judeu, não pertencia ao povo escolhido de Deus naquele tempo, mas sua piedade e sua perseverança na oração chamaram a atenção do céu. Ele não orava apenas por si, sua fé impactava toda a sua casa. Isso significa que sua vida e suas orações criaram um ambiente de abertura para o divino em seu lar. Quantas vezes subestimamos o impacto da nossa própria oração sobre aqueles que vivem conosco? A oração de um só membro da família pode ser a chave que destranca um mover sobrenatural que transformará a vida de todos ao redor. A narrativa continua com o anjo do Senhor aparecendo a Cornélio em uma visão, instruindo-o a enviar homens a Jope para buscar Simão Pedro, que lhe diria o que fazer. Ao mesmo tempo, Deus preparava Pedro em Jope com uma visão, mostrando-lhe que não deveria considerar impuro o que Deus purificou. Isso era uma quebra de paradigmas para Pedro e para a igreja primitiva, pois significava que o Evangelho não era apenas para os judeus, mas para os gentios também. Pense na maravilha disso. A oração de Cornélio não apenas o alcançou, mas acionou uma série de eventos divinos que mudariam o curso da história da igreja. Mais diretamente, traria a salvação para sua família. Quando os homens de Cornélio chegaram, Pedro foi com eles. Ao entrar na casa de Cornélio, Pedro encontrou não apenas o centurião, mas toda a sua família e amigos próximos reunidos, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Atos 10, versículo 24. Isso demonstra a expectativa e a fé de Cornélio de que a visita de Pedro traria algo significativo para todos em seu lar. Ele não pensou apenas em si mesmo, mas em compartilhar a bênção com aqueles que amava. A oração dele pavimentou o caminho para que sua casa fosse o cenário de um evento milagroso. Enquanto Pedro ainda pregava sobre Jesus Cristo, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem, e eles começaram a falar em línguas e a glorificar a Deus. Esse foi um sinal claro de que Deus havia aceitado os gentios. Então Pedro perguntou: pode alguém negar a água a estes, para que não sejam batizados, os quais também receberam o Espírito Santo como nós? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Atos 10, versículos 47 e 48. A casa de Cornélio tornou-se o primeiro lar gentio a receber a salvação e o batismo no Espírito Santo de forma tão explícita, tudo por causa da oração e da piedade de um homem. Esta história é um convite e uma poderosa promessa para você que ora por sua família. Não importa se você se sente o único Cornélio em seu lar, aquele que busca a Deus em meio a descrenças ou indiferenças. Sua oração fiel, sua dedicação a Deus e sua expectativa por uma intervenção divina podem ser o canal que Deus usará para visitar e transformar sua casa. Continue orando pela salvação de cada membro da sua família, pela abertura de seus corações para o Evangelho e pela manifestação do Espírito Santo em suas vidas. Assim como a oração de Cornélio abriu as portas do céu e trouxe salvação para toda a sua casa, sua oração pode ser um instrumento para que a graça e o poder de Deus alcancem e transformem completamente a sua família. Acredite no poder da sua intercessão para trazer a plenitude de Deus para o seu lar.
Conclusão: sua família, um testemunho vivo do poder de Deus. Parabéns! Você chegou até aqui, e isso, por si só, já é um testemunho da sua dedicação e da sua fome pela palavra de Deus. Saiba que poucas pessoas realmente se comprometem a assistir a um vídeo como este até o final, e o fato de você ter permanecido revela um coração sedento por transformação e um compromisso profundo com a sua fé e com a sua família. Você é, de fato, um dos escolhidos que compreendem a importância de cavar fundo nas verdades divinas. Ao longo desta jornada, mergulhamos nas profundezas da oração e descobrimos que ela não é apenas um ritual, mas um alicerce inabalável para o seu lar, capaz de fazê-lo resistir às maiores tempestades, como nos ensinou Jesus. Vimos no clamor de Ana que a persistência e a sinceridade podem romper o impossível, trazendo à existência aquilo que aos olhos humanos parece inviável para sua família. Aprendemos com Moisés que a intercessão contínua de um coração fiel pode erguer as mãos da vitória sobre as batalhas que seus entes queridos enfrentam, mesmo quando suas próprias forças parecem esgotar-se. A oração ousada de Jabes nos desafiou a não nos contentarmos com o mínimo, mas a pedir a Deus que amplie as fronteiras da bênção em sua casa, liberando sua família de limitações e dores do passado. Com Josué, reafirmamos a decisão inabalável: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, um compromisso que molda o destino de gerações. O profeta Elias nos mostrou que mesmo em tempos de profunda aridez espiritual, sua oração pode invocar o fogo do céu para reacender a fé e o avivamento em seu lar. A viúva persistente nos lembrou que a perseverança na oração move o coração de Deus e garante que a justiça divina prevaleça para sua família, não importa quão demorada a resposta possa parecer. E, por fim, com a parábola do filho pródigo e a história de Cornélio, vimos o poder do amor que traz de volta quem se desviou e como a oração de um pode abrir portas para a salvação de toda uma casa. Agora, quero te convidar a um ato final de consagração e gratidão, para que eu possa reconhecer os corações verdadeiramente comprometidos, aqueles que absorveram cada ensinamento e estão prontos para aplicar essas verdades em suas vidas. Comente abaixo a frase: minha família, altar da oração. Que essa frase seja a sua declaração de que você está disposto a transformar seu lar em um santuário, onde a presença de Deus é buscada e onde a oração é a força motriz de tudo. A importância de compartilhar este vídeo é imensurável. Pense em quantas outras famílias estão enfrentando as mesmas lutas, quantos irmãos e irmãs em Cristo estão desanimados e precisam desta mensagem de esperança e poder. Ao compartilhar, você não está apenas divulgando um conteúdo, você está se tornando um canal da graça de Deus, uma extensão da sua mão para aqueles que clamam por uma resposta. Imagine este vídeo como uma semente de fé que você planta no coração de alguém, e que, regada pela oração, pode florescer em uma árvore de vida para uma família inteira. Se você ainda não é parte desta comunidade, se ainda não se inscreveu no canal, reflita: por que se privar de receber continuamente essa nutrição espiritual que mantém sua fé viva? Inscrições em canais como este são faróis em meio à escuridão, pontos de apoio para quem busca a Deus, especialmente para aqueles que não têm um apoio eclesial próximo. Não se sinta envergonhado se ainda não o fez, mas sinta o orgulho de se juntar a nós agora e fazer parte de algo maior. Sua inscrição é um ato de fé que fortalece não só a você, mas a todos nós. Para manter viva essa conexão e essa chama da fé, continue assistindo aos nossos vídeos. Eles são preparados com carinho e oração para edificar sua vida e sua família. E agora, ao final deste vídeo, convido você a um momento de silêncio sagrado. Não pause o vídeo. Deixe a música de fundo preencher o ambiente por alguns minutos. Permita que a paz de Deus envolva seu coração e sua casa. Dedique esse tempo para elevar algumas palavras de louvor e agradecimento ao Senhor pelo dia de hoje, pelas revelações recebidas e pelas promessas que Ele fez à sua família. Não interrompa essa conexão espiritual, pois é nesse silêncio que o Espírito Santo pode selar as verdades em seu coração e inspirá-lo a viver uma vida de oração cada vez mais profunda, transformando seu lar em um testemunho vivo do poder de Deus. Amém.